Salmo 147, versículo 1 ao 3. Amém? Diz assim: louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica a Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e lhe ata as suas. Louvado seja Deus. Pode sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus, exaltado é o nome do Senhor. Queridos, nós estamos nessa noite no culto denominado culto da família, onde nós estamos aqui nessa noite com o intuito de levar uma palavra de Deus aos vossos corações sobre o Deus que sara a família, sobre o Deus que sara a nossa casa, sobre o Deus que sara os nossos corações. E o livro de Salmos que acabamos de ler, ele é um salmo bem extenso, e eu não vou terminar essa mensagem hoje, porque precisamos falar de alguns pontos para que haja cura no coração da família. E o livro de Salmos 147, versículo 1, o salmista começa dizendo que louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável e decoroso é o louvor. Observe que o salmista, antes de chegar na cura, antes dele chegar no quebrantamento, ele vai nos levar um caminho, que esse caminho é de louvar e adorar o Senhor. Porque muitas das vezes nós entramos na presença de Deus com os nossos corações armados. O que é entrar na presença de Deus com o coração armado? Eu vou pedir algo a Deus, mas independente da resposta dele, eu já tenho as minhas convicções. Independente daquilo que Deus me fale, eu já sei qual o caminho que eu quero seguir e o caminho que eu vou prosseguir. Então não é preciso você buscar a Deus, porque você não está aberto para aquilo que Deus vai te falar. E a única forma de o crente ficar aberto para ouvir o que Deus quer te falar, o salmista vai dizer: porque é bom cantar louvores ao teu santo nome. Quando você decide adorar ao Senhor, entoar uma adoração ao seu Deus, você começa a ter algo na sua vida que chama-se intimidade. Porque na intimidade nós falamos de algo para outra pessoa que outros não podem ouvir. Na intimidade nós declaramos palavras para uma pessoa que não declaramos para qualquer um. Por isso, para que você possa ouvir a voz de Deus, é preciso você ter intimidade. E o salmista vai dizer: porque é agradável. É agradável a Deus ouvir a intimidade e ouvir a adoração e o louvor do seu povo. Nós vemos que quando Jesus ele vai entrar no livro de João, havia-se um mito aonde devíamos adorar o Senhor. Jesus conversar com a mulher samaritana e ela diz: como pode, sendo tu judeu, e me pede água para beber? Jesus olha para ela assim: olha, mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu pedirias e eu te daria água da vida. E quando Jesus vai conversar com ela, havia um bloqueio na vida dela, que era um bloqueio chamado de uma adoração verdadeira. Ela olha para Jesus e diz: ei, os meus pais, os meus avós me disseram que é neste lugar, em Jerusalém, o lugar que eu devo adorar. E por que nós não conseguimos agradar o Senhor? Porque escolhemos lugares para poder adorar o nosso Deus. Só que a verdadeira adoração, Jesus vai mostrar que não está no lugar, está na forma pelo qual você adora. Enquanto ela estava dizendo que o monte era o lugar de adoração, Jesus falou: eu estou procurando, não é quem está no monte, eu estou procurando, não é quem está dentro da igreja, mas eu estou preocupando aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Adoração para o nosso Deus tem dois níveis. O primeiro nível, ela tem que ser em espírito.
Não adianta eu querer adorar a Deus pela minha carne. É bem verdade que Deus é o Deus das emoções. Meu irmão Sam, você está dizendo que se eu me emociono não é Deus? Calma aí. Deus também é Deus das emoções. Se você se emociona, Deus também está no negócio. Se você pula, Deus também está no negócio. Se você grita, Deus também está no negócio. Se você está sentadinho na sua cadeira, Deus também está no negócio. Agora, para ter uma revelação da parte de Deus, tem que ser em espírito. Só que a Bíblia vai nos alertar também que no meio de tudo isso existe vários espíritos, mas o espírito de adoração, a Bíblia diz que ele é em verdade, ele é verdadeiro, ele não se discerne pelo homem carnal, mas pelo homem espiritual. Por isso a primeira coisa que o salmista nos chama para poder ouvir a voz de Deus é termos uma adoração em espírito e em verdade. Jesus sabia bem adorar o Pai em espírito e em verdade. Jesus sabia bem como adorar o seu Deus em espírito e em verdade. Essa é a primeira coisa que o salmista vai falar conosco. Precisamos ter uma adoração em espírito e em verdade, para que podemos ouvir aquilo que Deus tem para nossas vidas. Quando nós entendemos isso, vem a segunda verdade do salmista. Ele vai dizer: o Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Observe que a Bíblia vai dizer que não é o homem, não é ninguém que edifica, mas é Deus que edifica. E quando Deus vai edificar algo, Ele não aceita um material de qualquer qualidade. Ele não aceita aqueles que têm dúvida, e Ele não aceita aqueles que ficam em cima do muro: eu vou e não vou. Cada tijolo que Deus coloca, Ele coloca com qualidade, Ele coloca com bênção, Ele coloca aquele tijolo que vai aguentar a coluna por cima, mas Ele não vai gemer, Ele não vai desistir, porque Ele está dizendo: essa coluna está doendo, mas quem sustenta ela sou eu, e eu vou até o fim. É Deus que edifica. Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deixa eu te dizer uma coisa. Está vendo aquele homem que passa na moto, que você paga uma mensalidade todo mês para que ele olhe sua casa? Se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, tudo isso será em vão. Mas Deus está edificando Jerusalém, e os dispersos de Israel voltarão para o lugar. No meio da edificação, tem aqueles que estão dispersos. Mas é uma palavra de Deus que o Senhor Ele vai congregar. O que é congregar? É ajuntar aqueles que estão dispersos. E para ajuntar, você precisa ouvir a convocação de Deus para a sua vida. Talvez você está aí dizendo: mas eu estou, meu Deus, eu estou fraco, eu estou sem força, eu estou me sentindo em pecado. Deixa eu te dizer uma coisa: ainda dá tempo para ser um dos edificadores, porque a trombeta de Deus, e quando eu falo trombeta, eu não estou falando de arrebatamento, eu estou falando de convocação. Deus vai congregar, vai ajuntar os dispersos da Nova Jerusalém para um novo templo, para um novo ciclo, para um novo momento. E você escute a convocação de Deus. Aí você pergunta: mas Deus, eu não tenho capacidade. Deus não está olhando isso. Mas Deus, eu não sei falar. Deus não está olhando isso. Mas Deus, eu não sei isso aqui. Deus não está olhando isso. A única coisa que Deus olha dentro de você, que quando Ele faz a convocação, vem muitas pessoas, mas na hora que Ele abre a porta para juntar, congregar os dispersos, só passa aqueles que entram em espírito e em verdade. Não adianta. Tem um anjo na porta, e esse anjo é o anjo que vai vasculhando um por um. A convocação é grande, a obra é grande, mas a porta vai se abrir por todos, mas nem todos vão passar pela porta. Percebe-se que é preciso estar em espírito e em verdade.
Mas falar a verdade dói, mas cura a sua alma. Mas falar a verdade vai me comprometer. Vai lhe comprometer coisa nenhuma. Isso é coisa de Satanás. Falar a verdade vai te libertar daquilo que você não consegue se libertar. Olhe para o seu irmão e diga assim: libertação vem através da verdade. Mas Satanás está querendo te enganar, encobertando as coisas. Não tem uma outra maneira, não tem uma outra saída, não tem outra forma de nós sermos libertos, de nós sermos sarados. É porque muitas das vezes, quando nós queremos a libertação, nós escondemos a verdade, porque temos medo de perder, temos medo com que as pessoas, o que vão achar de nós. Mas deixa eu te dizer uma coisa: enquanto você está pensando dessa forma, o teu pai está de braços abertos, esperando você vir e falar unicamente a verdade. Aí vai ter consolo, vai ter graça, vai ter transformação. Deus vai te levantar, vai mudar a sua história, porque Ele te diz que tem que ser em espírito e em verdade. Versículo número 3. Aí a Bíblia vai dizer que quando eu faço tudo isso, a Bíblia vai dizer que Deus é o Deus que sara. Você sabe o que significa a palavra sarar? Diga assim comigo: cicatrizar-se, fechar-se. Não tem como cicatrizar uma ferida, ver um fechamento dessa ferida, se não for através da verdade. Se você for ao médico e você estiver sentindo algo, e por medo de revelar ao médico aquilo que você está sentindo, você tentar esconder a verdade, você vai poder até enganar o médico naquele momento, mas quando ele passar você pelo raio-x, ele vai revelar a verdade que você ocultou. E no livro de Daniel, a Bíblia vai dizer: eu conheço, eu sirvo, eu adoro, eu me prostro diante de um Deus que revela o oculto, que revela o escondido e traz à tona tudo aquilo que está impuro. Mas Deus, Ele não traz à tona. Deus, Ele não revela para te matar. É o amor de Deus para que você não se perca no meio do caminho. É o amor de Deus para aquilo que Deus projetou para a sua vida possa se cumprir. Por isso, minha coisa que Deus quer fazer, olha para o seu irmão e fala assim: Deus quer te sarar. Não, fala mais forte para ele. Sarar significa fechar a ferida. Só que observe, médico nenhum vai fechar uma ferida sem antes botar para fora aquilo que está inflamado. Se você for um dentista arrancar um dente e esse dente estiver inflamado, você pode estar com a dor que for, mas ele não arranca. Se você entrou no reino espiritual, você já começou a entender. Ele vai te passar um remédio, vai desinflamar e depois ele vai arrancar sem dor. Se o médico for fechar algo dentro de você, ele vai abrir você primeiro, revelando, entendendo que está ali dentro. Ele vai pegar aquele mal, vai tirar aquele mal, depois ele vai fechar e depois de um tempo virá cicatrizes. A cicatriz, ela tem dois objetivos na vida do homem. O primeiro objetivo é mostrar a você da onde você saiu e da onde Satanás queria lhe prender. Segundo objetivo, todas as vezes que você avançar, você vai olhar para a cicatriz e vai dizer: bem sei eu da onde eu saí, do que Deus fez na minha vida, e por isso eu continuarei na sua presença. Mas o inimigo, ele quer nos enganar. Diz: ei, não fala não, você vai se comprometer. Não fala não, que fulano vai ficar se olhando para você e vai ficar com cara feia. Não vai não, porque Deus, quando Ele fecha uma ferida, Ele arranca primeiro o mal. E se Ele arranca o mal, não vai existir nada que vá atrapalhar a cicatriz, não vai atrapalhar o fechamento. Tem algo que está aberto na sua vida, que você não consegue se libertar. Mas sabe por quê? Precisa da verdade. E Deus vai falar: eu sou Deus que saro. Levante sua mão para o céu nessa noite e diga assim: eu entendo que Deus não sara a todos. Deus não vai sarar a todos.
Mas porque Deus não quer? Não. Porque Deus não tem poder? Não. Porque a Bíblia diz, o salmista dizendo que uma coisa eu ouvi, e por duas eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Não lhe sara. Não é porque Deus não tem poder. Nós estávamos lá na cidade da parente da irmã Thelma. E quando nós estávamos ministrando, eu olhei para uma mulher que nós estávamos pegando uma palavra e ela falou, cada um na sua religião. Eu falei, vamos lá. A Bíblia diz que não existe católico, não existe crente, não existe espírita, não existe macumbeiro. A Bíblia diz que a verdadeira religião é abençoar, ajudar os órfãos e as viúvas. Essa é a religião. Aí ela olhou para mim e eu falei assim, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus nos deu a vida, Deus nos deu o Espírito Santo, Deus nos deu saúde, mas de maneira nenhuma você vai ver Deus falando assim, ei, eu dei Jesus para morrer por ti, meu filho morreu por você e você vai ter que me obedecer. Você não vai ver Deus fazendo isso. Ele entrega seu filho, ele morre, ele é judiado, coloca a coroa de espinho nele, chicotearam o nosso mestre, rasgaram as suas costas, colocaram ele na cruz do Calvário, acusaram ele de ladrão, dizendo, se tu és Deus, desce daí e nos ajuda. Mas quando chegou no final, ele abre os seus braços e diz, Pai, perdoa, porque não sabe os que fazem. E depois de tudo isso, Deus olha para a humanidade e não impõe nada a ninguém. E pelo contrário, Jesus chega na porta do seu coração e diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Mas eu não vou só cear com ele não, ele ceará comigo. Deus não vai lhe insistir a nada, mas o diabo lhe insiste a você permanecer do jeito que você está. Uma vez eu ouvi um homem falando assim, o que é mais fácil, ir para o céu ou ir para o inferno? O que é mais fácil, ir para o céu ou ir para o inferno? Quem acha que é mais fácil ir para o inferno, levanta a mão. Quem acha que é mais fácil ir para o céu, levanta a mão. E eu fiquei naquele vídeo observando, quero ver o que é que ele vai dizer. Se é mais fácil ir para o céu, se é mais fácil ir para o inferno. Aí ele vai dizer assim, ó, olha, para ir para o inferno, o diabo lhe cobra, é um preço alto que você paga para estar defamando as pessoas. Você paga um alto preço para estar falando mal das pessoas. Você paga um alto preço para estar se levantando contra a sua liderança. Você paga um alto preço para estar querendo derrubar aquilo que Deus levantou. Mas para ir para o céu é mais fácil, porque Jesus morreu de graça, a unção é de graça, o Espírito é de graça, e é pela graça que sois salvos. Só que Deus não cura todo mundo. Pergunte assim para mim nessa noite, quem Deus vai curar? Deus sara os... É por isso que Deus não tem sarado a todos. Estamos no lugar certo. Estamos no lugar onde Deus se manifesta. Estamos no lugar onde Ele tem liberdade de agir. Mas quando o Espírito de Deus é liberado sobre esse lugar, Ele desce, olha... Quem tem coração quebrantado e não tem, ele diz, esse tem, esse não tem, 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 esse tem e esse não tem. Então quando Deus vem quebrantar, quando Deus vem sarar, Ele olha quem são os quebrantados de coração. Você pode estar no lugar certo, você pode estar no lugar da movimentação certa, você pode estar no lugar do derramamento do Espírito, mas se não houver quebrantamento de coração, não haverá cura. E se não há cura, eu nunca vou me libertar do mal que habita em mim. Ou você acha porque você aceitou Jesus, não tem um mal dentro de você a cada dia? Tem. Nós temos as duas naturezas, a humana e, quando nós aceitamos Jesus, a dos céus. E é uma guerra todos os dias, uma contra a outra. Mas só haverá cura para aqueles quebrantados de coração. Se você for quebrantado de coração e dizer, como filho pródigo, Pai, eu pequei contra ti, e não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceita como um dos teus jornaleiros. Quando o pai viu o quebrantamento, diz, jornaleiro não, chega para cá, eu vou restituir tudo que era seu, meu filho. E o que estava dentro de casa, que se pousava como um quebrantado, vendo o filho voltar para casa, diz, quer dizer que eu estou aqui há tanto tempo com o Senhor, não gastei a sua herança, tu nunca matou um carneiro para me dar uma festa. Ele estava sendo quebrantado na aparência, mas quando chega diante da situação, ele revelou aquilo que estava dentro do coração do seu filho. Deus, ele só sara os quebrantados de coração. E o que ele faz mais? Ele ata as suas feridas. O que é atar? É cuidar das suas feridas.
Já é comprovado cientificamente que as pessoas que mentem, calúnia, difama, se levanta, faz oposição, elas vêm de lá do passado com algum trauma que ela sofreu, por ela não conseguir algo na sua vida, nos seus dias atuais. Então ela se defende, destruindo tudo e todos que vêm pela sua frente. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Deus que te vê, o Deus que está de olho em você, o Deus que vai aonde você não vê, Ele quer quebrantar o seu coração e sarar suas feridas. Não tem outra forma. Vá para Isaías 61, versículo 1. Eu vou lhe mostrar uma verdade agora. Você pode ter o Espírito, você pode ter a unção de Deus, ser ungido pelo Senhor, mas você pode ser um fracassado emocionalmente. E eu vou lhe mostrar. Eu gosto de mostrar assim na Bíblia, para não ter dúvida. Olha o que Jesus vai dizer. Olha para cá. O Espírito de Deus está como? Sobre. O Espírito de Deus sobre a vida de alguém significa capacitação, significa poder. Aí ele vai dizer por que o Espírito está sobre ele. Ele vai dizer, porque o Senhor me... Agora me preste atenção nisso aqui, próximo, aqui nesse versículo. Olha só. Deus ungiu para pregar boas novas a quem? As boas novas só é revelada para os mansos. As boas novas só é revelada para os mansos. E como é que eu sei que a boa obra foi revelada para mim? Como é que eu sei que eu sou manso? Quando o Tiago diz, vós irmãos, sejam ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Quando eu vejo, quando eu ouço, quando eu escuto, quando eu pratico, aí sim as boas novas foram reveladas para mim. Porque senão é mero conhecimento da palavra. Vamos aqui para o segundo ponto, olha para cá. Aí Jesus vai dizer, olhe, enviou-me a restaurar quem? Os contritos de coração. Por isso que não está tendo restauração na sua casa. Deus envia a restaurar os contritos de coração. Se não houver quebrantamento, se não houver renúncia, se não houver você entender que você está errado, não haverá restauração. E às vezes nós lemos do texto, não, o Espírito de Deus está sobre mim, Ele me ungiu, mas calma, não foi para qualquer coisa. Olha só que Ele vai dizer, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos... Ei, o que é proclamar? Não significa que foi anunciado a você a verdade que você está liberto. Porque todos ouvem a palavra, mas a Bíblia vai dizer que proclamar, o que é anunciar liberdade aos cativos. Só em anunciar você não está liberto. E além de Deus querer lhe libertar, a Bíblia diz que Ele quer abrir as prisões dos presos. Aqui tem um segredo da parte de Deus muito grande. Olhe para o sermão nessa hora e diz assim, ei, Deus quer fazer algo poderoso na sua vida, mas agora Ele está anunciando para você que quer te libertar e que Ele vai abrir as prisões da sua vida. Isso aqui é só um anúncio, ainda não é a mão de Deus operando. E como é que Deus vai fazer isso? Abre aí para mim o livro de Atos, capítulo 16, versículo 25. Esse texto nos traz uma revelação tremenda. E eu gostaria que você entendesse, eu já falei algumas vezes, mas eu gostaria que você entendesse e vivesse isso aqui. Atos capítulo 16, versículo 25. A libertação, ela foi anunciada. As prisões foram anunciadas que serão abertas. Mas olha o que a Bíblia vai dizer. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cálice se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Segura aí, irmãos, nós precisamos entender o seguinte: existem portas que abrem na nossa vida que nós achamos que são portas de cura, mas não, ela é uma porta de escape. Quer ver uma coisa? Não adianta você pedir perdão ao seu irmão. Quando você vai se levantar, é colocado diante de algo que está acontecendo, e você vai lá, se humilha e diz: meu irmão, me perdoe. Naquele momento, você ainda não foi livre. Naquele momento, houve-se uma porta de escape para que você ficasse liberto daquele mal. Porque a gente não leva a coisa a sério. Mas a Bíblia diz que aquele que não fala com seu irmão, a Bíblia diz que não é Deus, que não é os anjos. O
próprio demônio, ele pega a pessoa, joga dentro de um cárcere. E a Bíblia diz que de lá tu não sai até tu pagar o último centavo. O que significa pagar o último centavo? Até que o perdão dobre, saia do seu coração. É por isso que muitas vezes nós pedimos perdão, passamos pela porta de escape, mas continuamos aprisionados e fazemos de novo. Só o que acontece? Libertar-se não é fácil. Você tem que reconhecer e força. Observe o que a Bíblia vai dizer. Preste atenção nessa revelação de Deus. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos, mas não eram presos de qualquer maneira. Eu vou fazer para que você entenda melhor. Pegaram Paulo e Silas, jogaram Paulo e Silas dentro do cárcere. Quando jogaram dentro do cárcere, prenderam, fecharam as portas, passaram os ferrolhos, colocaram os cadeados. Alguém sai dessa forma? Só que a Bíblia diz que além de prender os ferrolhos e os cadeados, pegaram Paulo e Silas na masmorra e os amarraram. Você está entendendo agora o que eu estou falando com você? Não adianta Deus abrir uma porta de escape se você ainda está amarrado. E se libertar necessita de um esforço, porque a Bíblia vai mostrar isso. Deus poderia se revelar como Deus do Gênesis. Quando Deus foi criar o mundo, disse: haja, e houve. Mas a Bíblia diz que naquele momento sobreveio o quê? Um grande terremoto. Exige força. Você tem que pôr força para se libertar. Você tem que ter coragem. Você tem que ser decidido naquilo que você quer. Muitas pessoas pensam que revelar a verdade é vergonha. Não, revelar a verdade é fazer com que o inimigo seja envergonhado e a glória de Deus volte para a sua vida. Foi necessário um terremoto. Agora observe, a Bíblia vai dizer que após o terremoto, o que é que acontece? Os alicerces do cárcere e depois disso, logo se abriram todas as e foram soltas as prisões de... Observe, queridos, por que Deus manda o terremoto? Porque Paulo e Silas estavam amarrados. Se só as portas abrem, eles não saíam. Mas quando Deus manda o terremoto, os alicerces começam a balançar. E aí os homens são desatados. E quando ele olha, a porta está aberta, eles passam pela porta. Sabe por que muitos não conseguem entrar pela porta? Porque estão presos. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus está abrindo uma porta de escape para você e te diz: liberta-te desse mal, porque eu tenho algo contigo na terra. Veio o terremoto, as prisões, primeiros alicerces, e a Bíblia diz que todas as portas foram abertas e as prisões de todos. No meio de uma circunstância, Deus não quer livrar um de uma prisão. Deus quer livrar todos. Nós precisamos entender isso. Satanás quer que a gente esconda a verdade, achando que tu vai perder. Tu não vai, não. A verdade é que vai lhe transformar, que vai lhe libertar. Mas para isso, para vir a cura de Deus, para Deus te sarar, tem que estar com o coração contrito e quebrantado. E sabe o que acontece? Vou lhe mostrar a visão de quem apenas passa pela porta, olha para a porta aberta, e a visão diferente de quem é solto nos seus alicerces. Versículo 27. Olha o que vai acontecer. E acordando o carcereiro, e vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham... Agora passa o próximo versículo. Se liga nisso aí. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos... Olha para cá, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu lhe falei sobre as portas e lhe falei sobre o alicerce. E muitos estão presos no alicerce, não é a porta. Deus tem abrido portas, mas você não consegue se libertar porque você está preso no alicerce. O que é o alicerce? É o fundamento. O que é o fundamento? Da onde tudo se originou. Você está preso por ele. E o carcereiro estava do mesmo jeito. Pense comigo. Paulo estava preso e depois viu uma porta trancada. Só que o carcereiro, quando viu a porta aberta, ele falou: oxe, eu vou me matar, porque os caras saíram e o dono vai querer o quê? A minha cabeça. Sabe por que ele queria se matar? Porque ele apenas viu a porta aberta.
Mas se no momento do desespero ele fala assim, peraí, as portas estão abertas, mas ninguém fugiu porque eu deixei eles amarrados. E de repente se ele para analisar que foram os alicerces que foram rompidos e os homens saíram de lá, ele não ia querer se matar, sabe por quê? Ele ia dizer, alguma coisa sobrenatural aconteceu, porque não tinha como esses homens sair daqui. Tá dando para você entender o mistério? O problema é que toda vez que Deus abre uma porta, você vai e Deus lhe perdoa. Deus abre outra porta, você vai e Deus lhe restaura. Deus abre outra porta e você vai e Deus muda a sua história. Deus abre outra porta e você vai e Deus lhe dá o alívio, mas você não consegue se libertar dos alicerces que lhe prendem. É o que tem acontecido. E para eu encerrar aqui agora, abre Hebreus capítulo 12, versículo 15. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Deus não quer apenas abrir uma porta de escape para você, mas uma porta definitiva. Olha que a Bíblia vai dizer: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contamine. O que é se privar da graça de Deus? Deus está te falando, ei, vai ser difícil, vai ser doloroso, mas eu vou derramar minha graça e vou te ajudar. E a gente se priva dessa graça e assim, eu não vou, eu não quero, eu não faço, eu não continuo. E você está pensando dessa forma porque eu estou olhando para dentro de você, na sua força humana, no seu intelecto, você vê que você não tem capaz, mas a Bíblia está dizendo, não se prive da graça de Deus. Porque quando você se priva, sabe o que acontece? Nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. São raízes que são criadas dentro de nós e começam a nos perturbar porque privamos da graça de Deus. E a Bíblia diz que essa raiz ela cresce e ainda contamina muitos. Por quê? Precisa ser sarado. Precisa ser sarado pelo Senhor. Só que Deus, Ele não vai te forçar a ser sarado. Ele não vai te forçar a ser sarado. Porém, existe algo lá no livro de Provérbios, que é onde eu temo e eu estremeço. Que é que quando Deus olhou para Paulo e diz, venha para cá, porque eu quero mudar a sua história. Tu vai largar de ser matador, tu vai largar de estar perseguindo crente, tu vai largar de estar fechando igreja, tu vai largar de estar fazendo tantas outras coisas. E Deus olha para Paulo e diz assim, ó Paulo, eu vou te falar uma coisa, duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. O que Deus está falando para Paulo? Duro é para ti ir de encontro à minha vontade. Se você não quer ser quebrantado, se você não quer ser sarado, não tem problema nenhum. Mas saiba que no livro de Provérbios a Bíblia diz que aquele que não quer ser sarado, virá o quebrantamento sobre ele sem que haja cura. Está escrito dessa forma. Aquele que não quer ser quebrantado, virá quebrantamento sobre ele sem que haja cura. Quando eu reconheço que preciso ser sarado, Deus olha no meu coração, não é as minhas palavras. E quando Ele olha no meu coração, a Bíblia diz que Ele vem, restaura, fecha minha ferida, cicatriza e eu vou andar de novo na presença dEle. Mas quando eu não quero a cura da parte de Deus, Ele vai nos quebrantar sem que nós sejamos sarados. E aí nós temos que tomar a nossa decisão. Ou eu me quebranto, ou eu me coloco diante de Deus, para que Ele venha com a sua cura, me limpe, me transforme, tire as feridas da minha alma, ou virá o quebrantamento sem que haja cura. E quando nós falamos que há o quebrantamento sem que haja cura, você vai entrar na vontade de Deus, chamado vontade direta. Porque existe dois tipos de vontade, permissiva e direta. Permissiva, vamos dizer que tem alguém doente, e Deus decidiu nesse momento colocar no leito e levar. Mas nós oramos como o rei Ezequias, que Deus falou, põe a tua casa em ordem, porque não viverás, mas morrerás. A Bíblia diz que ele olha o rosto para o lado e ele vai orar ao Senhor. E Deus, dentro da sua permissão, diz, ei profeta, volta, fala para ele que eu não vou morrer. Ele vai morrer mais não, vou dar mais 15 anos a ele.
vontade permissiva. Mas quando entra na vontade direta, a Bíblia diz que Saul pecou contra Deus, e ele vai chamar um sacerdote, e ele vai dizer: ei sacerdote, vem comigo oferecer um sacrifício, vem comigo fazer uma oração no meu Deus, vamos nos humilhar, vamos colocar o pano de saco, vamos subir um monte, vamos fazer jejum. E quando ele sobe, não tem resposta de Deus, porque entrou na vontade direta, e Deus se levanta e diz: por que tu oras por Saul? Eu já tenho rejeitado. Vontade direta. Eu quero sempre estar na vontade permissiva do meu Deus, porque um coração contrito e quebrantado Deus não despreza, mas um coração duro será quebrantado sem que haja cura. E aí eu faço as palavras do salmista, eu faço as minhas. Provai e vede do que eu estou falando. Eu quero provar de Deus sempre a sua misericórdia, a sua benignidade. Eu quero provar de Deus o seu amor. Eu quero provar de Deus o que Ele tem de bom para a minha vida. Eu quero provar de Deus as portas que Ele tem para a minha vida. Mas eu não quero provar de Deus quando Ele se levanta e diz: eu falei, acabou, e ninguém muda isso aqui mais. Porque Ele é Senhor. Existem portas que estão abertas na sua vida e você não está percebendo, porque está ferido, está magoado, está com suas próprias convicções. E aí você quer seguir do jeito que você quer, e você não percebe que isso está te matando, isso está lhe afastando do projeto de Deus, isso está te ferindo e está contaminando a muitos. Mas Deus quer trazer cura. As pessoas podem até se afastar, lhe abandonar, olhar para você, mas o Pai está de braço aberto dizendo: eu quero te sarar. Não espere para ver um Deus que quebranta sem que haja cura, mas se coloque diante do altar e diz: Deus, eu quero ser sarado a partir de hoje, custe o que custar. Você está pensando que é fácil? Não é não. Só que tem algo reservado para você. Tem algo que Deus ele quer fazer. Tem algo que Deus ele quer manifestar. Mas é preciso brotar a cura. Tem hora que quando eu olho com tantas lutas, com as dificuldades, com as coisas que nós vamos trabalhando, fazendo, e a gente vê tanta luta, tanta resistência, tem hora que dentro de nós dá vontade de parar, dá vontade de desistir, porque é ser humano. Ou você está achando que pastor é um Robocop, o pastor é algo de ferro, que não tem sentimento, que não tem coração, que não precisa de um abraço, que não precisa de uma oração, que não precisa de alguém que fique do seu lado. Ei, nós somos seres humanos igual a você, mas quando nós olhamos essas coisas e pensamos em desistir, aí o Senhor vem e diz: meu filho, aguenta mais um pouquinho, porque eu estou trabalhando no meio da minha igreja e eu vou mudar o quadro.